Nós vamos começar com uma página para a gente refletir, né? E essa página começa com uma mensagem que está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 40, né? E diz o seguinte: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Então, é alguém comentando o que Jesus fazia com os doentes que se aproximavam dele, né? Traziam os doentes, Jesus punha as mãos sobre a cabeça deles ou sobre o corpo deles e com isso os curava. E essa página, ela traz uma reflexão para a gente, está no livro Opinião Espírita, né? E foi o espírito André Luiz, através de Chico Xavier, que trouxe essa mensagem para a gente. A mensagem se chama O Passe. Ju, você lê para a gente? O Passe, por André Luiz. O passe não é unicamente transfusão de energias animais. É o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Desânimo e tristeza, tanto quanto insatisfação e revolta, são síndromes da alma, estabelecendo distonias e favorecendo moléstias do corpo. Se há saúde, esses estados de espíritos patrocinam desastres orgânicos. Na doença, equivalem a fatores que podem levar à desencarnação prematura. Mas não é só isso. Em todo desequilíbrio mental, as forças negativas entram mais facilmente em ação, instalando processos obsessivos de duração indeterminada. Se usamos o antibiótico por substância destinada a frustrar o desenvolvimento de micro-organismos no campo físico, por que não adotar o passe por agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma? Se atendemos à higiene no que se refere ao corpo, por que descuidar dessa mesma higiene no que tange ao espírito? A aplicação das forças curativas em magnetismo enquadra-se à efluvioterapia com a mesma importância do emprego providencial de emanações da eletricidade. Espíritas e médiuns espíritas, cultivemos o passe no veículo da oração, com respeito que se deve a um dos mais legítimos complementos da terapêutica usual. Certamente, os abusos da hipnose, responsáveis por leviandades lamentáveis e por enganações de salão, em nome da ciência, são perturbações novas no mundo. Mas o passe, na dignidade da prece, foi sempre auxílio divino às necessidades humanas. Basta lembrar que o Evangelho apresenta Jesus ao pé dos sofredores, impondo as mãos. Então, André Luiz traz uma introdução para nós, né, sobre a importância dessa terapêutica do passe. Então vamos, nesse momento, fazer a nossa prece para abrir os nossos trabalhos, os nossos estudos dessa tarde. Jesus, mestre querido, guia, modelo, companheiro, irmão. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, iniciando neste momento um curso em que queremos aprender como funciona, para que serve, qual a aplicação e como usufruir da melhor forma possível dessa técnica chamada passe. Permita, Senhor, que sejamos tocados em nossas mentes, em nossas almas, para facilitar o nosso entendimento. Que tudo isso que vamos ouvir aqui hoje e durante as próximas aulas façam sentido para nós, não somente na teoria, mas na prática. Que possamos aproveitar para o nosso dia a dia tudo aquilo que aqui viemos aprender. Aos nossos mentores, em especial aos mentores daqui do grupo Sementes de Humildade, que possamos ter com eles comunhão e sintonia, para que o nosso aprendizado seja facilitado. Aos nossos irmãos desencarnados, que certamente estão conosco também para aprender, que também se sintam muito bem-vindos e estejam conosco no aprendizado comunitário. Por tudo isso, é que em nome de Jesus, nosso mestre, guia e protetor, mas acima de tudo, em nome de Deus, iniciamos o estudo dessa tarde. Que assim seja. Bom, gente, antes da gente entrar exatamente, né, nessa primeira aula,
eu queria contar para vocês um pouquinho da nossa história. Né? Nós somos um grupo... Bom, pelo sotaque vocês já viram que eu não sou de São Paulo. Né? Eu vim do Rio de Janeiro, tem 2 anos e meio. Lá no Rio de Janeiro eu frequentava uma casa chamada Caminhemos com Humildade. Aí já deu para perceber de onde veio o nome, né? E lá eu frequentei o centro por 20 anos, foi lá que eu conheci minha esposa, né? Conheci minha esposa dentro do Santo Espírito, e nós vivemos lá por muito tempo. E aí, por conta do trabalho, eu fui transferido para cá, trabalho em Alphaville, e viemos para cá 2 anos e meio. Tivemos uma certa dificuldade para encontrar uma casa, né? A gente conheceu o Cefa, depois nós frequentamos o Semeador durante algum tempo, só que com uma certa distância, um dia que não estava dando muito certo. E aí um belo dia, no culto que a gente fazia do Evangelho no Lar, que era sábado, às 18h30, aliás era às 18 horas, um espírito veio e perguntou se a gente não estava disposto a abrir a nossa casa para o culto do Evangelho no Lar, a trazer outras pessoas para estudar conosco. Confesso que eu e a minha esposa, a Naira, né, a gente ficou assim, poxa vida, e agora? Abrir a casa? Faz, não faz, bom, vamos. Aí a gente abriu a casa e no dia 7 de julho do ano passado, de 2017, a gente começou o estudo do Evangelho aqui na cozinha da minha casa e sem pretensão, só o estudo do Evangelho. Né? E o Írio, a Jussara, que são moradores daqui também, estiveram junto com a gente. E aí começou. Né? A gente começou a fazer o culto do Evangelho, aí começaram a vir pessoas, aí a casa começou a não comportar, a gente começou a ter o passe. Aí em abril, já não estava muito bom a gente ficar lá dentro, a gente veio aqui para baixo. Não sei se vocês, quando subiram, viram que tem uma salinha ali da evangelização. Ali a gente começou, mas a gente ficou lá muito pouco tempo, porque já não estava cabendo mais. E aí em julho, a gente veio aqui para cima, né, para esse ambiente aqui, a gente fez uma divisóriazinha. Então é assim que o nosso grupo, né, desde o ano passado até hoje, tem crescido. Né? E diante disso tudo, a gente tem a palestra que acontece todo sábado às 18h30, então depois do curso, meia horinha depois começa a palestra e tem o passe. E hoje a gente está, por conta do crescimento, a gente precisa de passista. Eu falei, poxa, vamos fazer um curso de passe? Só que a gente pensou, bom, por que a gente vai fazer um curso de passe só para quem viria a ser passista do Semente? Então vamos abrir. Né? Então esse curso, ele é um curso aberto. Aqui a gente está com a finalidade de explicar o passe. Temos aqui pessoas que estão frequentando Sementes, tem pessoas de outras casas, né, da redondeza ou até mesmo mais distantes. Eu não sei se é o caso aqui hoje, mas na inscrição lá tinha gente da Igreja Católica, tinha gente da Umbanda. Isso não é problema nenhum, né, porque o ideal da gente aqui é entender a técnica, entender o passe e quem sabe, com o decorrer do tempo, até começar a ser passista. Mas não é esse o objetivo principal. O objetivo principal é entender o passe, até para receber melhor o passe, né? Entender como é que é isso. Esqueci alguma coisa assim, em linhas gerais? Né? Então, esse é o Grupo Sementes com Humildade. A gente está aqui há pouquinho tempo, humilde. Ah, tem um detalhe, o nome, né? Como a gente aqui em São Paulo começou a frequentar o Semeador, e lá no Rio era o Caminhemos com Humildade, aí a gente fez uma junçãozinha e ficou Sementes, por causa do Semeador, e Humildade por causa do Caminhemos, né? E ficou bonito, né? Fez sentido e ficou bonito, então por isso que a nossa casa se chama Sementes de Humildade. Só a explicação é que assim, não é que estão fazendo curso, passe, isso, aquilo tem um... a gente até vai falar um pouquinho aqui quais são os critérios e tudo mais, mas é importante a gente ver até que tipo de estudo a gente vai fazer, né? Mas antes, vamos ver aqui qual é o planejamento, até para a gente entender. São 10 aulas. As aulas vão de hoje, dia 22, até o dia 15 de dezembro. Só que é importante que esses 3 dias que estão em vermelho, a gente não vai ter aula, porque a gente resolveu preservar os feriados. Então tem o feriado dia 12. Então se alguém precisar viajar, para evitar que a gente tenha, poxa, eu vou ter que parar de fazer o curso, então a gente não vai ter aula dia 13, dia 3 e dia 17. Esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá? Vocês vão poder, eu vou mandar no grupinho do WhatsApp, vou botar na internet, vocês vão ter acesso a tudo isso. Então, as nossas aulas estão divididas assim. Hoje nós vamos do capítulo 1 ao capítulo 5, aí, enfim, não necessariamente a gente vai ter um capítulo por aula, tem capítulo menor, tem capítulo que levam 2 aulas, ó. O capítulo 9, por exemplo, que é um capítulo mais denso,
Mas esse é o roteirinho de como vai ser agora do dia 22 até o dia 15. No correr do tempo, quando estiver chegando mais perto do dia 13, a gente vê se por um acaso ninguém for viajar e todo mundo estiver aqui, talvez faça sentido ter aula e a gente puxa em vez de 15 e termina um pouquinho antes, mas sem preocupações. A gente vai seguir a princípio esse roteiro. Posso faltar? Gente, a gente não está controlando frequência, né? Aqui para o Sementes, a gente tem como pré-requisito para se tornar passista aqui do Sementes, um dos pré-requisitos é o curso. Então é importante que não falte, principalmente a última aula, né? A última aula é a aula que a gente tem os exercícios práticos, né? Ah, mas eu vou faltar a última aula. Calma, vamos conversar. Pode ser que essa aula não seja dia 15, seja dia 8. Vamos ver o que a gente faz. Vamos primeiro deixar o curso andar e a gente ver como é que vai ser na sequência. Tá bom? Eu não vou entrar no detalhe dos temas, porque a apostila que eu disponibilizei para vocês, e quem ainda não está no grupo do WhatsApp e quiser entrar no grupo, depois deixa o telefonezinho ali na fichinha, tem uma fichinha ali de presença. Quem não assinou, depois se puder assinar para a gente ter uma referência na saída, tá? E quem o nome não tiver lá, bota o nomezinho. Se quiser entrar no grupo do WhatsApp, bota o número que a gente adiciona e a gente está trocando informações só sobre o curso, tá? Vocês não vão ser bombardeados com nenhuma informação, a gente tem tomado muito cuidado com isso. A gente fala só sobre o curso. Depois, se a gente quiser montar um outro grupo para falar de outras coisas, não tem problema, tá bom? Vamos fazer uma introdução aqui, né? O capítulo 1 da apostila que vocês receberam aí, ele é um capítulo bem curtinho, mas é importante a gente dar uma passada nele. Quando a gente olha lá no capítulo 1, a gente vai encontrar várias coisas, mas a primeira coisa que a gente tem que setar muito bem é quais são as nossas expectativas. Quais são as expectativas de vocês em fazer o curso e quais são as nossas expectativas em promover esse curso, né? Então, concluir o curso não nos torna passista. Isso é primordial. Ah, Beira, terminei o curso, fiz o curso, virei passista? Não. Você está entendendo o que é o passe. Mas para ser passista tem algo mais, né? Passista é a pessoa que aplica o passe, né? Cada casa tem seus critérios. Então, o Sementes de Humildade tem critérios além desses que a gente vai ao longo do curso explicar para vocês. O semeador tem outros critérios, o NEOV tem outros critérios, o Cefa tem outros critérios. Cada casa tem um critério. É claro que esse curso dá uma base, certamente. E se alguma casa que vocês frequentam precisar de que a gente ateste que vocês fizeram o curso, que vocês estiveram aqui, a gente vai fazer isso, não tem problema nenhum. Mas só o curso não é suficiente. Nem no Semente, muito menos nas outras casas que não sabem exatamente como é que a gente está aqui. Então tem a frequência, a gente é uma casa que a gente está vinculado à USE, né, que é a União das Sociedades Espíritas de Carapicuíba, que engloba também Barueri e algumas outras casas de Jandira. Então, assim, a gente não está fazendo algo da cabeça da gente, né? Tem todo um planejamento, a gente tem a participação com outras casas, tá bom? Se for preciso, podemos confirmar a conclusão do curso através de um certificado de participação, mas não é o nosso objetivo. A não ser que o NEOV está pedindo que vocês confirmem. Não tem problema, a gente confirma, tá? Mas não vamos pensar que a gente vai sair daqui diplomado passista, né? Não é essa a nossa ideia. Os instrutores, né? Eu, Jussara, o Írio, a Naira também vai participar de algumas coisas. Nós temos uma vivência muito grande no passe, até pela quantidade de anos que a gente está na doutrina espírita. São mais de 20 anos que a gente está, a gente já passou por alguns estudos, então o que a gente tem aqui para trazer para vocês é experiência, né? E um pouquinho de conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo. Tá bom? A apostila é só material de apoio para leitura e para estudos. A gente não vai usar a apostila durante a aula, tá? A apostila está muito detalhada. O ideal, se vocês puderem, é ler antes da aula, né? Então, para a aula que vem, como eu mostrei ali, que é o capítulo, eu já nem lembro mais, depois a gente volta lá, vocês dão uma lida no capítulo, que ele já vem com mais algumas informações, né? Capítulo 6 e 7, se eu não me engano. A duração da aula. As aulas vão durar 1h30, então a gente começa às 4h30 e termina às 6h, porque às 6h30 a gente tem palestra. Então, se quem quiser ficar, pode ficar, não é obrigatório, né? Terminou a aula, vocês podem sair, não tem problema nenhum. Quem quiser tem a palestra às 6h30 até às 7h30 e tem o passe na sequência. Bom, já falamos da frequência, né? Não será cobrada a frequência, mas para se tornar passista no Sementes, um dos critérios é participar de pelo menos 8 aulas
e não faltar a última, que é a aula prática. Né? É um critério geral. Ah, Bira, mas eu vou faltar 3 aulas, vamos conversar, mas é um critério mais geral aqui, tá bom? Eu estou gravando, espero que dessa vez funcione, porque eu tenho tentado gravar, as palestras têm dado zero. Eu estou gravando as aulas, vou colocar no YouTube. Se der certo direitinho, mesmo que tiver uma dúvida, deixa eu ver de novo essa aula, ou um tipo que sair mais cedo, vai ter lá no YouTube para ver também, tá bom? Tudo bem, Jussara, aí alguma coisa até aqui? Não. Objetivo, né? Qual é o objetivo do curso? Estudar detalhadamente tudo que envolve o passe, tanto nos conceitos teóricos, porque é importante, quanto nos práticos. E aqui cabe ressaltar, o ponto de vista será 100% espírita. Por que é importante a gente ressaltar isso? Bom, primeiro, o que é espiritismo? Espiritismo, na sua essência, é aquele estudo que envolve obras de Allan Kardec. Né? Então, para se dizer espírita, a gente está focado em Kardec. Para quem não sabe, o termo espírita foi criado pelo próprio Kardec em 1857. Isso foi publicado no Livro dos Espíritos. Esse termo não existia, nem antes, e depois algumas outras religiões que se sentem inclinadas a aceitar o que Kardec nos trouxe, também se consideram espíritas. Mas para a gente, o nosso foco é sempre do ponto de vista espírita. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que tem outras seitas, outras igrejas, outros centros, né, que usam a técnica magnética e até mesmo desvinculado de religião e que tem outros conceitos. Então aqui não cabe isso. Né? Então, Bira, mas lá no Reiki é assim, mas lá na igreja messiânica, ok, eles têm a razão deles, mas aqui o nosso foco, o nosso emblema, o nosso estandarte é Kardec. Né? E é óbvio que a gente vai beber lá em Chico Xavier, André Luiz traz uma quantidade de informações imensas sobre o magnetismo, Emmanuel. Então, assim, a nossa base é Kardec. Tá bom? Isso é importante para a gente já estabelecer nossas expectativas. Tá? Não cabendo questionamentos e relacionamento com outros movimentos que também utilizam o magnetismo como ferramenta de apoio. Eles estão errados? Não, de jeito nenhum. É que aqui a gente está estudando sob uma ótica. Cada um estuda sob a ótica que acha mais adequado. Talvez pegue essas informações aqui e leve para lá, sem problema nenhum. Né? Eu sou de Umbanda, Bira, o que eu faço? Pega esse conhecimento e vê como ele vai ser útil lá na Umbanda. Né? Ou na igreja católica, na igreja evangélica, porque tem passe lá também, com outro nome. A bênção, né? A benzer, tem vários nomes para uma mesma técnica. Né? Aproveita o que for possível daqui e leva para a casa de origem. Bom, qual é a importância do estudo? Olha só o que Kardec diz no Livro dos Médiuns. Estudai, comparai, aprofundai. O conhecimento só, eu ressaltei esse só, unicamente, apenas dessa forma, a esse preço se obtém. Então, conhecimento só é conseguido através de estudo, de comparação e de aprofundamento. Né? Como quereria chegar à verdade se tudo interpretais segundo vossas ideias acanhadas, que no entanto tomais por grandes ideias? Então a recomendação de Kardec é que a gente nunca pare de estudar. Nunca. Já li o Livro dos Espíritos, já li todas as obras de Kardec, de frente para trás, para frente. Continue a ler. E continue a estudar, que é diferente de ler. Né? Quando a gente está assim em grupo, a gente acaba trocando mais informações. Então, é muito importante a gente ter isso daqui na mente da gente. Fazer um curso de passe não é suficiente para ter domínio total dessa ciência. O passe é uma ciência, envolve magnetismo. A gente vai ver em algumas aulas que a gente tem no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual conexões físicas. E a gente precisa estudar isso. Né? Então, é uma ciência que envolve isso. É necessário também manter-se atualizado. O passe em 1950 era diferente do passe hoje. Por quê? Progresso, estudo, conhecimento. Coisas a gente deixou de fazer porque viu que era desnecessário. Outras coisas passamos a fazer porque vimos que era importante. E ao longo do tempo a gente vai progredindo. Né? Outro chamamento importante. Temos uma vasta lista de livros
sobretudo os de André Luiz. André Luiz, né, Nosso Lar, Missionários da Luz, Mensageiros e toda a sequência de obras de André Luiz, principalmente essas primeiras, ele trata muito do tema magnetismo, do passe em si. Então é importante a gente buscar essas leituras, que nos ajudam a conhecer mais profundamente o que envolve o passe. E o mais legal de tudo é que com a internet a gente tem palestras, videoaulas, tem uma série de instrumentos para aqueles que têm dificuldade da leitura, ou por ter dificuldade de ler mesmo, né? Ou porque cansa, porque não se dá bem com a leitura e tudo mais. Pega na internet, né? É óbvio, tem que ter alguns critérios, senão você vai ver coisas que não deveria, né? Porque não tem fundamento. Mas tem muita coisa. Na dúvida, Bíblia, essa aula aqui é legal? Írio, essa outra aula aqui é legal? Eu vi essa palestra aqui. É importante a gente beber em outras fontes também. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Fica à vontade. Assim, eu fiz o curso mediúnico, cheguei a trabalhar como passista, depois psicofonia. É claro, de uma casa espírita para outra, acho que eu tenho algumas diferenças. Sim. O senhor quer que eu leve as minhas dúvidas dessas diferenças? Não, fica... com vícios. Particular ou posso trazer em aula? Fica até o critério. Tá? Se você quiser em particular, a gente conversa em particular. Se você quiser expor a dúvida, que pode ser a dúvida de outras pessoas, dentro do tema que a gente estiver tratando, fica à vontade. Tá com medo. Não, pode falar, assim, a gente está aqui. Se você se sentir bem para falar, ou qualquer um de vocês para fazer a pergunta, eu, Írio e Jussara, vamos tentar responder. Se a gente não tiver a resposta, a gente tenta pesquisar. É que de uma casa para outra... Fica à vontade, Eu fico com medo também de, tá criticando outra coisa. Não. Fica à vontade. Sem filtros, tá? Vamos tirar as dúvidas. É importante a gente tirar, não saiam daqui com dúvida. Só lembrando, não se esqueçam que a nossa base é espírita, é Kardec. É só isso que eu peço para vocês, tá bom? Porque senão vocês vão acabar se frustrando, né? Poxa, mas lá era tão legal, mas era lá, né? Aqui é um outro contexto, tá bom? Jussara aí. Bom, nós vamos entrar... Como é que funciona as nossas aulas? Eu, o Írio e a Jussara, a gente vai ficar dividindo os temas. Tá? Então, hoje eu faço essa introdução, a Jussara agora vai assumir para falar do capítulo 2, e na sequência o Írio também vai continuar, e aí na próxima aula a gente também vai fazer esse revezamento. Tá? Até para vocês não se cansarem da gente, um só falando o tempo todo. Gente, muito obrigado. Estou passando então para a Jussara, que vai dar continuidade aí para a gente com o capítulo 2. Então já encerramos um capítulo da apostila. Então, vamos dar sequência ao curso, não é? Eu me chamo Jussara, acho que já me apresentei para a maioria, e a gente então vai dar continuidade aqui, falando do porquê devemos estudar o passe, né? Por quê? Por que motivo? Qual o motivo que me leva a estudar? O Bira já falou um pouquinho sobre isso, né? Um dos motivos maiores é para que a gente até saiba o que está acontecendo na hora que eu adentro a câmera de passe, que o passista vem lá, coloca as mãos sobre a minha cabeça. O que está acontecendo, né? Eu acho que, na realidade, todos os assistidos que passam por um tratamento de passe deveriam saber, né? Porque muitos, às vezes, sentam ali, ficam quietinho. Se o passista não disser assim, mentaliza Jesus, a pessoa fica pensando milhões de coisas ali naquela cadeirinha, né? Então, um dos motivos seria para que nós pudéssemos conhecer, né, o porquê, né? O que acontece. E porque o estudo de qualquer ciência, ele promove maior eficiência, porque temos recurso e material vasto, como o Bira também já colocou pra gente. Então, tudo aquilo que nós conhecemos, quanto mais estudamos a respeito, mais temos um maior conhecimento e um melhor aproveitamento. Não é assim? Outra coisa, porque todo médico necessita de estudo. Quando eu coloquei ali médico, e eu grifei o médico, a gente já está aí falando então do passista, que a gente poderia até chegar a ser um médico, né? Espiritualmente falando. Porque o que o passista está fazendo ali, nada mais, nada menos do que direcionando boas vibrações, boas energias,
para aquele assistido, né? Pedindo a Deus que encha aquela pessoa de tudo aquilo que ela necessita, de acordo com o seu merecimento, de acordo com o seu esforço no dia a dia, não é? E a gente pode até, naquele momento ali, estar direcionando e doando, e vamos estar, claro, energias salutares e, por que não dizer, até curadoras, não é? E a gente vai ver isso mais pra frente. Então, todo médico, ele necessita de estudo. Isso é fato. Se a gente for passar num médico, a gente vai preferir aquele que estudou, que tem conhecimento, do que aquele que não estudou. Porque o que estudou sabe o que está fazendo, não é? E aí a gente podia citar as rezadeiras ou as benzedeiras de antigamente. Então, o passe é novo? Não, o passe não é novo. O passe já começa quando a gente tem o nosso bebezinho, nós as mulheres, e os papais também, e quando a criança está lá chorando, e a gente em desespero, não sabe o que fazer, porque aquele bebê chora, a gente não sabe como é que a gente vai melhorar aquela dor, e nem sabe onde é, e a gente na hora pega e passa a mão, né? E faz aquela, ai meu Deus, né? Me ajuda. Ali você já está, de certa forma, doando a sua melhor energia e doando tudo aquilo que você tem de melhor. E automaticamente estamos sendo auxiliados pelo alto para trazer para aquela criança aquilo que ela necessita. Não tem aquela historinha da criança que cai, a mãe vai lá dar um beijo, a criança fala, passou, né? Eu ouvi até, acho que foi a sua esposa que estava falando isso, eu não sei quem falou para mim esses dias, que a criança pedia para a mãe, já quando caía, já vinha e fazia assim para a mãe beijar. E trazia até o amiguinho para a mãe beijar, porque o beijo da mamãe dele sarava. Um beijo que né? sara. Um beijo que sara, olha só que interessante. E é legal, interessante. Jussara, porque tem uma coisa que principalmente as mães fazem no automático, e que a gente vai ver aqui que tem fundamento, que é o sopro. Né? Daquela sopradinha que passa. A gente vai ver que tem uma técnica de passe chamada passe de sopro. Então, assim, nada na vida da gente acontece ou surge do nada, né? As rezadeiras e as benzedeiras, elas trazem uma sabedoria que foi colocada em estudo e hoje a gente está aqui, num curso. As benzedeiras não tinham curso. Mas elas tinham menos eficácia? Não, tinham muita. Só que hoje a gente, com o curso, a gente sabe o que precisa e o que não precisa. Como potencializar, né? Então a gente vai ver que a natureza já nos deixa proprietário de tudo. O curso é, vamos canalizar? Vamos fazer de um jeito que seja mais eficiente, mais eficaz? Né? Elas tinham, por exemplo, o auxílio dos bons espíritos? Tinham, né? Porque Deus está presente em tudo desde a criação. Em tudo, está auxiliando em tudo. É claro que naquela época não tinham pessoas que tinham o estudo que a gente vai realizar agora. Mas eles se utilizavam dos instrumentos que eles tinham naquele momento para fazer acontecer aquela cura, para fazer acontecer aquele alívio. E até o fato, né, delas pegarem lá um galinho de arruda, ou, né, um outro galinho qualquer, isso era até o quê? Uma intuição que estavam tendo, né? Dos bons espíritos que estavam ali intuindo elas, né? Porque a gente vai ver que essas energias que a gente direciona juntamente com os amigos espirituais, esses mesmos amigos espirituais pegam da própria natureza tudo aquilo que é necessário para a cura daquele assistido, né? Então, como lhe disse, nada é por acaso, tudo tem um fundamento, o sopro, o fato do galinho, enfim. O cristal, né? O cristal, ou seja lá o que for, porque a gente está falando aqui de passe porque somos espíritos, mas como o Bira já falou, em outras religiões a gente tem aí outros nomes, mas que não é nada mais, nada menos do que a rezadeira, a benzedeira, o passe, o jorei, enfim, né? Uma infinidade, só reiki, que, o reiki, só que muda somente o nome. E aí, só afirmando, né, aquele primeiro trecho que você pôs lá, que eu não prestei atenção, aí eu repeti aqui de novo. Mas só um pedacinho. Estudai, comparai e aprofundai. O conhecimento só esse preço se obtém. Então a gente sabe que se a gente quer conhecer algo, há que se estudar mesmo, há que se aprofundar, principalmente, né? Jamais teremos repetido bastante que qualquer ciência demanda estudo assíduo. Estudo assíduo é estudar constantemente.
nós que resolvemos abraçar a doutrina e fazer esse trabalho diferenciado, né, há que se ter que estudar assiduamente, o tempo todo. E às vezes a gente fica até meio chateado, porque a gente não faz da forma como gostaria que, né, ficasse lá mesmo estudando, até porque a gente tem a nossa vida social, a gente tem o lar, a gente tem filho, a gente tem casa, então tem que dividir tudo muito bem para dar tempo de tudo, né? E no contrário também, né, Jussara? A gente às vezes tem muita sede, né? Ah, mas eu queria já começar a dar o passo, sabe o que vem forte? Gente, Paulo já disse para nós, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso tudo, mas não devo fazer tudo, né? Então, alguns de nós têm... quero dar o passo logo, eu quero ser pastor. Calma, tem um curso, tem outras coisas que a gente precisa para poder fazer a coisa do jeito certo. Até porque essa é uma orientação, né? Que vem também lá dos bons espíritos. O que ele falou mesmo pra gente? Calma, calma com ansiedade. Sem ansiedade. Né? Sem ansiedade. O nosso mentor aqui do Semente pediu isso pra gente, né? Falou, sem ansiedade, as coisas vão se encaixando, vai acontecer. Bem por aí. E um estudo bastante prolongado. É algo que a gente vai falar assim, eu vou fazer um curso de passe, vou aplicar o passe e tal, a casa vai me admitir, no caso aqui o Sementes a gente está falando, eu vou ser o passista, só isso me basta, né? Automaticamente nós aqui do Sementes gostaríamos que vocês se engajassem em mais estudos, né? Dentro da doutrina espírita, por exemplo, nós até fornecemos das 5 às 6 horas da tarde no sábado mesmo. Inclusive nós paramos o nosso estudo para abrir para o curso de passe, mas nós fazemos um estudo do Livro dos Espíritos, que é um estudo aprofundado. Nós temos a Ju aqui que já está com a gente no estudo, temos a Cris que está lá no fundo, né, Cris, que está estudando com a gente, o Flávio. Então é interessante, é um curso que está sendo feito. Eu também venho de outra casa espírita. Já fizemos esses estudos, mas agora estamos repetindo novamente, lendo, aprofundando. Ficamos umas 8, 10 aulas, não sei, só na introdução. Está sendo fantástico, porque a gente está aprendendo bem, de verdade. Então, é interessante que não fique só no curso, né? Só no curso do passe, seria muito interessante. Que engajássemos em outros estudos para continuar, né? Ou, por favor. Em qualquer momento pode entrar nesse curso ou tem que esperar o módulo terminar? Não, é a qualquer momento. A qualquer momento. Aqui nessa casa nós estamos fazendo assim, a qualquer momento você pode adentrar os ensinamentos. É que o nosso estudo, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está lendo o Livro dos Espíritos e comentando o Livro dos Espíritos. Então, assim, não tem uma aula, não. A gente lê cada palavra, cada frase. Quando que vai acabar? Não sabemos. Não sabemos. Só a introdução levou 12 aulas, ou sei lá. Tem dúvida? A gente lê uma frase. Surge uma dúvida? Vamos esclarecendo a dúvida até que seja sanada. Então e aí pode a gente faltar, passa para outra pode frase. vir quando achar. Pode faltar? Pode faltar, claro. Vai perder, né? Assim, um trechinho, mas isso não vai significar em nada. Existem também outras casas que fazem o curso, né, da doutrina espírita. Na outra casa que nós frequentamos, que é o NEOV, lá nós temos uma grade de 5 anos de cursos e mais o 6º ano opcional, que é um curso de, né, fazer um aprofundamento na doutrina. Isso, tem o CEFA também, que tem um modelo também parecido, maravilhoso, muito importante. No CEFA, que é uma casa que nós também estamos lá, também temos uma grade de curso. No CEFA acho que é 8 anos, eu né? não sei. Eu acho que é uns 8 anos a grade que eles têm lá. Semeador também tem, é bastante Semeador grande tem. lá. Agora, no NEOV, você tem um limite de falta. Se você tiver 8 faltas, você já não passa de ano, aí só no próximo Enfim, ano. normalmente essas casas, por serem muito grandes, a gente está falando de 3 casas muito grandes, o Semeador, o CEF, o NEOV, eles têm um roteiro, né? Então tem um período, a gente está começando, a gente não tem um curso formal. Então, para a gente não ficar sem estudo, ficar assim, vamos estudar juntos. Mas eu quero estudar junto. Por favor, vem. Isso, Não importa. A gente vai voltar em janeiro. Eu estudo sozinho. Opa, vamos fazer junto. Junto não é mais gostoso, Flávio? Vem junto. Olha, gente, a Pela gente pega... linguagem, desculpe, Tá bom. pela linguagem
que é difícil às vezes, entendeu? Às vezes eu tenho que estar com um missionário junto, né, para poder entender. Vou te contar um segredo. Às vezes a gente está lendo, tem uma dúvida, a gente abre na internet o dicionário, já vai ver o que é aquilo, então a gente vai lá, A gente tem cá. feito isso no curso também. Tá funcionando, a gente tira a dúvida entre nós. Muito legal. Vamos. Seja bem-vinda. Conceito. O passe é uma transfusão de energias psíquicas e espirituais. O que seria energias psíquicas? Energias que já vêm do próprio médium, da mente do médium, né, do pensamento do médium, do desejo que o médium tem de ajudar, de auxiliar, de curar. E forças em transfusão de energias espirituais, são energias que vêm dos espíritos. Então nós não estamos sozinhos ali na hora que estamos aplicando o passe. Estamos sendo auxiliados pelos bons espíritos também, né? E eles vão remanejar todo esse trabalho, porque nós somos espíritos muito imperfeitos ainda, estamos dentro de um corpo físico que nos limita às vezes, né? Às vezes não, nos limita muita coisa, né? Então os bons espíritos estão ali para nos auxiliar e direcionar aquele trabalho, aquele tratamento de uma forma mais eficaz, ok? O passe, quem disse isso foi Emmanuel, né? O passe também é uma transfusão de energias alterando o campo celular. O que é o campo celular? O campo que envolve as células do nosso organismo, né? Então, a partir do momento que recebemos essas energias, elas são alteradas. Se temos ali as nossas células meio doentes, adoentadas, deficientes, nesse momento vão estar recebendo um jato de energias salutares e automaticamente que pode inclusive promover a cura, né? Exatamente, melhor e promovendo até a cura. Quem disse isso foi Aulus, André Luiz, e isso está lá nos domínios da mediunidade. Outro conceito, como gênero, esse também, André Luiz, mecanismos da mediunidade. Como gênero de auxílio, invariavelmente aplicado, sem qualquer contraindicação, é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda classe. Então está falando que é um auxílio que recebemos do plano maior, né? Por conta da misericórdia do nosso Pai, amoroso e bondoso, né? E não tem contraindicação. Isso é que é o mais legal. Posso tomar passe? Pode. Ah, mas eu estou grávida, eu posso tomar passe? Pode, vai fazer bem para você e para o bebê. Né? Então não existe uma contraindicação. A qualquer momento nós podemos receber o passe. Até porque, às vezes, nós só não recebemos a energia, como também são retiradas os excessos de energias que nós trazemos. Que vocês vão ver mais para frente, que é muito normal. Muitos de nós temos essa energia, até curadora, digamos assim, né? E não sabemos que a temos. Né? E esse excesso acaba fazendo mal para o nosso organismo. Então, muitas vezes a gente entra na sala de passe, a gente está meio jururu, a gente entra lá e sai bem. Ai, recebi uma energia maravilhosa. Será que recebeu? Ou será que doou? Porque a espiritualidade retira e direciona para um outro que está necessitado, né? Encarnado ou não, né? E é importante também que isso não é um conceito religioso, né? Existem estudos sérios realizados por entidades como a USP, né, como a PUC, estudos médicos que eles fizeram experiências com grupos que recebiam passe, grupos que não recebiam passe, e comprovaram que tinha algo diferente naqueles que recebiam passe. Né? Então olha tem toda... Essa era a minha fala. Desculpa. Olha a ansiedade. Isso mesmo que ele falou, né? É um estudo feito mesmo e foi comprovado isso, que aqueles que receberam o passe tiveram uma melhora muito mais rápida do que aqueles que não receberam. Olha só que interessante. E Divaldo fala pra gente que o passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor. Olha que lindo, né? E a gente tem outras referências que, né, não coube aí no slide. Ainda no conceito, passistas ou magnetizadores são mais ou menos aptos a curar.
Então, na época de Kardec, eles não se utilizavam da palavra passistas, se utilizavam da palavra magnetizador, os magnetizadores, né? Mas a gente entendemos que seria a mesma coisa, tá? Então, passistas ou magnetizadores são mais ou menos aptos a curar por terem a capacidade de maior absorção e armazenamento das energias emanadas do fluido cósmico universal. Até que hora que a gente vai? Até 6. Até 6. Rapidinho, tá? Então, assim, o que é o fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal seria um fluido que enche o espaço que nós conhecemos, enche o espaço, o universo, né? Tudo que nós conhecemos, ele vem originariamente do fluido cósmico universal. Esse estudo daria A gente tem até um capítulo sobre isso, né? Vai mais lá pra frente, né? Então, tudo que nós conhecemos, essa parede, esse vidro, o sapato, o meu corpo físico, essa flor, tudo tem fluido cósmico universal, ok? Então, eu vou falar assim bem rapidinho só pra gente entender. Então, algumas pessoas, elas são aptas a curar, por quê? Porque elas absorvem esse fluido, né? E armazenam esse fluido muito mais fácil que outras, né? Então, por conta disso, ela estaria mais ou menos apta a curar. Só que isso também vai depender, a luzinha aqui, vai depender também da pessoa adotar uma vida mais saudável e ir buscando sempre conhecimento, né? O que quer dizer isso, uma vida mais saudável? E aí eu vou falar uma coisa que mexe muito comigo, né? É tipo assim, ter uma alimentação mais adequada. Hoje mesmo estudando, fazendo uma oração, pedindo o auxílio dos bons espíritos para estarem aqui hoje na frente, né? E conversando com eles mentalmente, né? Com o meu mentor, eu conversando com ele, eu falei, eu tento estudar, mas às vezes a minha mente não ajuda. Aí eu só ouvi ele falando assim, corpo sã, mente sã. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, né? Então, levar uma vida mais saudável, né? Em todos os sentidos. É o não aos vícios, não é? O cigarro, o álcool, a bebida, a droga, a alimentação de excesso. Então, muito disso vai nos auxiliar a ter uma energia salutar para que a gente possa estar, então, auxiliando os nossos irmãos. Mas eu fumo, quer dizer que eu não vou poder aplicar o passe? Mais pra frente a gente vai ver isso, senão vai ficar muito repetitivo, né? Então tá. O que mais aqui? Elas estão em condições, essas pessoas estão em condições de doar essas energias desde que saem, então tá, já foi. A mediunidade curadora, né? Ali a gente falou de passistas ou magnetizadores. E existe também a mediunidade curadora, que seria aquilo que a gente já falou lá em cima, mas geralmente esses espíritos, essas pessoas, essa mediunidade nelas é algo muito mais espontâneo, porque normalmente são pessoas que já até têm uma evolução maior, isso já vem com a pessoa, ou a pessoa se predispôs lá na espiritualidade, fez um planejamento reencarnatório, que isso também está dentro de um estudo que a gente tem que fazer. Então está dentro de um planejamento reencarnatório, ele vem já da espiritualidade com esse propósito, com esse objetivo, ok? Essas pessoas, por exemplo, essa cura pode acontecer pelo simples toque. Lembra da mulher hemorrágica que tocou nas vestes de Jesus e foi curada, né? Por um simples toque, pelo olhar, pelo gesto, pois há aí uma ação magnética humana e espiritual que associadas vão produzir a cura. Certo? Sim. Ixi, não sei o que aconteceu aí, eu ajeitei, mas não ficou. Esse socorro Esse socorro que Deus envia são os bons espíritos que vêm penetrar os médiuns de seu fluido benéfico, que é transmitido ao doente. Por isso, esse magnetismo é tão potente e que são devidas à natureza do fluido derramado
derramado sobre o paciente, eu acho. Então, os bons espíritos vêm em auxílio, né? E ajudam, saturam também esse médium, esse fluido, para que juntos e combinados e retirados da natureza venham em socorro do assistido. Objetivo do passe: para equilibrar a mente, para trazer um pensamento mais positivo para aquele que está recebendo, porque o pensamento negativo vai gerar processos obsessivos de duração indeterminada. Então, toda pessoa que tiver ali num processo, por exemplo, depressivo, só pensando coisas ruins, né? Se ela toma um passe, ela pode sair daqui, né, com um pensamento mais elevado, mais nobre. Esse pensamento negativo vai atrair o quê? Espíritos desencarnados que pensam igual e vão ampliar ainda mais o pensamento daquela pessoa que está doente naquele momento. E isso vai fazer com que gere aí um processo obsessivo. Que todo processo obsessivo, ele começa na pessoa. Não é o espírito obsessor que vem e cola em mim. É eu, com o meu pensamento, as minhas atitudes, que busco esse espírito para que ele cole em mim. Ok? Mente equilibrada previne contra alucinações depressivas no campo da alma. E essas alucinações são geradas pelos obsessores. Ok? E também o passe é apoio para todos os tratamentos, que é o que nós falamos, que já foi feito um estudo de pessoas que estão em tratamento, que passam pelo passe e melhoram um pouco mais depressa. Tratamento, seja ele qual for, né? Opa. E físico, mental e espiritual. Tá? Qualquer tipo de tratamento. Menção, corpo sã. Isso mesmo. Sugestões para o passe. Local adequado. Eu posso dar o passe em casa? Não é aconselhável. Não é aconselhável. Não é aconselhável. Né? Isso a gente pode até fazer quando a gente, por exemplo, está numa equipe. Nós temos uma equipe, né? Eu não faço mais parte, mas só faço parte pelo telefone. Mas temos uma equipe que é lá do NEOV, que se chama a equipe de Evangelho no Lar. São 5 pessoas, né? 4 pessoas que vão nas casas ensinar o pessoal a fazer Evangelho no Lar, né? A pessoa, eu queria aprender como faz. Então essas 4 pessoas vão, marcam um dia, um horário, vai lá, ensina como faz o Evangelho no Lar e tira algumas dúvidas e tal. Se é necessário que se dê um passe ali naquela pessoa, até pode ser feito. Por quê? Porque eles estão em 4. Um aplicando o passe e 3 na sustentação, ok? Não é aconselhável, porque o aconselhável é que o passe seja feito dentro da casa espírita, num local onde a gente sabe que existe toda uma assistência espiritual por trás disso, né? Porque pode acontecer do paciente se mediunizar, né? Vir ali um espírito muito bravo, e aí você tem que ter pessoas naquele momento que possam estar conversando com aquele espírito, orientando. Essa pessoa que vai orientar precisa ter conhecimento, precisa ter moral também, né? Então, não é aconselhável fazê-lo em casa, né? Isso, a gente não está falando aqui que não pode fazer isso nunca. Já acabei de falar que nós mães fazemos com os filhinhos, quando a gente vai lá e beija o dodói deles, não é? Treinamento do passista. Adquirirá, por que o treinamento? Porque ele vai adquirir mais confiança para a realização de um bom trabalho. E aí a gente, na apostila vocês vão ler, está falando sobre o tato magnético. Então, para que o passista possa adquirir esse tato magnético, primeiramente, ele tem que ter boa vontade, né? Eu preciso ter boa vontade para mim trabalhar no passe, para mim aplicar o passe. É interessante a disposição orgânica, que a gente podia falar de estar bem, né? Estar procurando estar em conexão, fisicamente falando. E essa mesma disposição orgânica, a gente pode entrar aí na hora ou no momento do passe, que é você tentar já ir entrando em conexão com o assistido que está lá sentadinho na cadeira.
Um exemplo. Eu venho para o passe, bem, entro lá na sala e vou aplicar o passe. Mas na medida que eu estou aplicando o passe, às vezes eu sinto algum sintoma, alguma dor em alguma parte do meu corpo. Pode ser do assistido? Claro, sim, pode ser do assistido. E quando eu vim bem, vim tranquilamente. Pode ser que eu esteja tendo a sensibilidade de sentir algo que esteja vindo daquele irmão? Sim. Equilíbrio emocional do passista. Isso, né, a gente tem que estar equilibrado. Se a gente não está equilibrado emocionalmente, a gente não tem muito o que doar. A gente está mais precisando receber do que doar, né? Sintonia fluídica. Aí, devagarzinho, sentindo em relação ao assistido, essas coisas que eu acabei de dizer aqui, a gente vai criando uma sintonia com aquele assistido ali, né? Principalmente se for num trabalho de cura, digamos assim, essa sintonia, então, ela se torna maior ainda. Porque se eu sou um médium passista fazendo um trabalho de cura, e não só de passe, mas de cura, às vezes essa sintonia fluídica que eu vou criar com o assistido vai fazer com que ele seja curado naquele tratamento que ele vai receber. Por isso que em muitas casas, em muitos estudos espíritas, se fala o seguinte, que às vezes nós achamos que por ser um trabalho voluntário, eu vou no dia que eu quero, né? E às vezes o assistido foi preparado pela espiritualidade para vir hoje assistir a palestra. Justo hoje eu não venho no passe. E eu era um dos passistas que tinha uma sintonia fluídica com aquele espírito que ia receber a cura. E aí, a cura não acontece, né? Então, aí entra a responsabilidade, uma série de coisas que a gente, comprometimento que a gente vai ver mais pra frente, né? Para a ansiedade, concentração, né? E a concentração requer com que o passista possa, então, ir sentindo os centros vitais do assistido, né? Aquele que muita gente conhece pelo nome de chakras. A gente vai falar também mais pra frente. Então, a gente vai sentindo na hora do passe, né? Se aquele assistido está mais desequilibrado num centro de força ou no outro, ok? Cada casa estabelece a melhor maneira dos trabalhos a serem desenvolvidos. Então, em cada casa, né, que um dia você for trabalhar como passista, lá eles vão adquirir um método, né? No NEOV, por exemplo, onde nós trabalhamos também, lá o passista tem que ter a imposição de mãos, certo? Aqui no Sementes, a sugestão é que nós demos, isso também vocês vão aprender no final, que nós demos um dispersivo para retirar as energias negativas que geralmente o assistido traz, da rua, enfim, né? E automaticamente nesse momento nós passistas já iremos sentindo os centros de força se estão em desequilíbrio ou não. Depois a imposição de mãos e por último terminar com o dispersivo retirando os possíveis excessos de fluidos, ok? Então aqui no Sementes nós adotamos, é isso? É isso. Adotamos esse tipo de passe. Então, depois vocês vão ter uma aula que a gente vai mostrar os movimentos, né, como é que isso acontece, tudo, mas é o método. A cura não depende do passista ou do passe, né? Então, para se realizar a cura, né, no caso aqui dos passes, a gente precisa entender que às vezes o assistido chega à casa espírita e ele está passando por um momento de provação ou até um momento de expiação, que talvez mais para frente vocês vão também aprender sobre isso. Então, de repente, aquela provação não chegou no momento final de acabar. Mas aí o assistido veio, recebeu o passe, foi aliviado, mas não foi curado, ok? Porque a cura não depende do passista ou do passe que vai ser recebido. Qual seria a diferença de provação e expiação? Provação, vou explicar de um jeito assim bem simples. Vamos supor, você para passar para outra série precisa passar por uma prova, né? Para ver se você está apta a passar para uma nova fase, para um novo ciclo. Isso seria uma provação.
De repente você vem aqui com um problema e esse problema é uma provação, que às vezes você mesmo pediu para passar, para uma avaliação, para uma preparação para um novo ciclo que você irá percorrer. E a expiação geralmente está ligada a outras encarnações. De repente eu cometi algo em outra encarnação e eu preciso passar por algo parecido ou não, tá? Muito bem lembrado, para que eu possa expiar este meu erro do passado, como uma forma de reparação, né? Quando eu passo por essa expiação, eu vou estar reparando, através da dor, aquilo que eu fiz alguém sofrer. Como se fosse sentir na própria pele. Exatamente. E aí você se põe no lugar do outro, e aí a sua cabeça modifica, você passa a entender e mudar as atitudes. Exatamente. Então isso está mais ligado à expiação. Um exemplo clássico que em toda casa espírita a gente ouve Oi? Nossa, você foi longe, né? Ele falou Adolf Hitler. Um exemplo, né? Em outra encarnação eu fui, digamos que um carrasco, e me mandavam eu cortar a mão de todo aquele que era ladrão. E eu obedecia a ordens e ia lá e cortava. Aí eu venho, quando eu estiver pronto e preparado, eu venho numa determinada encarnação, que não necessariamente precisa ser a minha próxima, mas posso passar 2, 3 encarnações, e lá na 10ª eu estou preparada, eu venho e, digamos que trabalhando numa oficina, a máquina vem e corta minha mão. Então isso é uma expiação. Eu tenho que perder a mão toda? Não. Porque Jesus, né, que disse que o amor cobre a multidão de pecados. Se eu for uma pessoa que já tiver evoluída em entender que nós só crescemos juntos quando nos amparamos e auxiliamos uns aos outros, e eu trabalhar para o bem do meu próximo, eu posso perder só um dedo. Olha que interessante. Então, por isso que eu digo que a expiação, nem sempre você passa pelo que você fez o outro passar, né? Mas desde que o que você passar, você aprenda que aquilo não deve ser feito mais, maravilhoso. Tudo bem? Então, essa é a diferença de provação e expiação. Então, às vezes, né, não terminou a provação ou a expiação daquele assistido. Ele não vai ser curado, mas vai receber um alívio. O paciente, ele também tem que estar apto a receber a cura, porque isso vai depender do quê? De fé. E a fé está ligada ao esforço do indivíduo, está ligado à transformação do indivíduo, que também vai acontecer através das palestras que ele vai assistir. Essas palestras vão auxiliar esse indivíduo a que ele se transforme para melhor, né? Então, a cura está ligada a tudo isso, ok? E nós, passistas, né? Mesmo que alguém chegue e fale pra gente, nossa, eu recebi passe aqui na casa, você que me deu passe, né? Um exemplo. O passista tem que estar ciente de que nós não curamos ninguém, né? A cura vem em primeiro lugar. Somos um instrumento muito imperfeitos ainda e que estamos recebendo a oportunidade de auxílio aos próximos, né? E vaidade, né? Sem vaidade nenhuma, ok? Em relação à cura. E acho que o meu lado já foi. E agora vos apresento o meu esposo. Deixa eu pegar o meu caderno. Quer colocar alguma coisa? Comentar mais alguma coisa? É só importante a gente ter, deixa eu vir aqui para cá, porque só não ficar com torcicolo, né? Vocês vão perceber, né? O William agora vai começar com o capítulo 4, a gente vai ter uns ciclos, né? A gente de vez em quando vai voltar em alguns assuntos e mergulhar. Por exemplo, a gente falou de centro de força. O que é centro de força? A gente vai ter 2 aulas inteiras para falar sobre isso. A gente fala de doação de energias. A gente fala sempre de uma forma muito genérica, mas várias partes do nosso corpo têm energias de tipos diferentes. Então, assim, não se preocupem, essas primeiras aulas a gente está meio que entendendo onde a gente está pisando, né? E aos pouquinhos a gente vai mergulhando e né, esmiuçando um pouquinho. Bom,
Algumas coisas vão ser meio repetitivas, porque falou fluido, vai lá, vem cá, né? Mas é só pra gente procurar entender como é que funciona isso aí. Vamos falar um pouquinho do centro espírita, né? A responsabilidade. A gente sabe quem frequenta, quem é. Cada instituição tem uma maneira, tem a sua liberdade, né? Nós não estamos presos a uma conduta. Então cada espírita vai coordenar o que acha melhor, como direcionar os trabalhos, né? E aí nós vamos ver assim, ó. É importante que a casa espírita, né, sempre oriente os pacientes a importância do tratamento completo. Porque muita gente fala assim, ó, que nem os sementes, aqui, uma hipótese. Começa às 6h30 a palestra, termina às 7h30. Quando é 7h25 o cara chega. Mas não passa. A palestra faz importância nisso. Tem vezes que a pessoa é tratada na palestra do que no passe. Então, mas nós não somos, nós vamos questionar. Quem é que está necessitando? Então a pessoa orienta, a casa ela deve orientar todas as situações para quê? O tratamento, se for necessário, até você chegar lá, você está relaxado, aquela palavra, aquela palestra que ele falou faz mais sentido que qualquer outra coisa. Então nunca deixemos que a casa, qualquer casa que seja, e a gente sabe que todas as casas fazem isso, mas é só uma recomendação. Cuidar nesse sentido de orientar qual é o melhor tratamento para a pessoa. Não adianta eu chegar lá, vou fazer o tratamento. E a gente sabe, não adianta lá no negócio. Palestra corrente e carga no zap. É orientado. Agora, o que vai querer? Você quer? Você está buscando o quê? Você acha que é o melhor remédio para você? Não. Então a orientação da casa é imprescindível em todos os aspectos. Que essa palestra, todo o tratamento, ela tem um comecinho que vai chegar no seu ápice ali, se você procurar fazer. Porque não adianta a espiritualidade ter todo um trabalho, chegar lá, vai dar o passe, tem um escudo aqui, vai bater, vai voltar. Não recebeu nada. Não adiantou nada, ele está buscando aquilo que ele tem que querer, ele tem que estar buscando. O que eu vim aqui? Qual que é o meu objetivo de estar ali? Não é? Então, é importantíssimo, minha casa orientar tudo isso. Você bota a culpa no paciente, né? Esse paciente é fraco, essa casa é fraca. Exatamente. De forma pública, sempre orientar. Poxa, aqui tem trabalhos, sementes, uma hipótese, aqui como neófito, não tem trabalho de cura, não é uma casa especializada nisso. Chega com problema, passou, atendimento fraterno, passou lá, fez o tratamento. Olha, a casa lá tem um trabalho específico para isso. Gente, não é desmerecimento, é até ter humildade e falar, olha, nós não temos, mas lá naquela casa tem um trabalho que você necessita. Por quê? Nós somos melhores? Não. Nenhum de nós, como o Bira falou, nós somos imperfeitos, estamos aqui tentando passar alguma coisa que a gente conhece, mas se fosse um perfeito, nós estaríamos aqui, né? Então a espiritualidade vai utilizar essas ferramentas meio enferrujadas aqui para poder ser útil. Estimular o passe. Porque muita casa não deve falar assim, ó, você vai vir aqui e você vai fazer 50 passes. Não, quem vai fazer isso aí? Atendimento fraterno, vai passar na entrevista, tomou 4 passes, passou no passe, como é que foi? Beleza, resolvido. Não pode chegar lá e falar, ó, você vai tomar 50, 100, 200, 20, não deve se falar nada disso. A casa tem o cuidado com tudo isso, todas as casas têm esse cuidado, mas é só para te ter uma noção, você vai num lugar, o cara fala, a casa espírita é casa espírita, faz isso, aí você vai falar, isso não é casa espírita. Então é o cuidado que nós temos que ter quando você vai em algum lugar, prestar atenção nessas diretrizes, que são importantíssimas, para a gente saber como deve proceder. O atendimento fraterno, que vai direcionar, para ele fazer o passe, volta, está bem, não está bem, volta, faz o tratamento, entendeu? É uma das situações. Outras situações que a gente tem que ter cuidado muito grande. Quando tiver criança, o que a casa faz? Criança na frente do passe, porque criança a gente sabe que criança não tem muito, né, dá trabalho, atrapalha, pessoas de idade, deficiência, uma pessoa que passou mal, você vai atender ela. Tem pessoas que falam, oh, mas eu cheguei aqui, essa pessoa chegou e passou na frente. Ela está mais necessitada. Então as pessoas não podem se melindrar com certas situações, porque a casa tem um cuidado muito grande com isso, em atender aqueles que são os mais necessitados primeiro. A gente não pode esquecer disso. Ele está precisando, melhor ele do que eu.
Então, eu vou ser o último, não tem problema. Que eu preciso ser atendido, eu vou ser atendido. E vamos falar um pouquinho. Acho que na casa espírita não tem muita coisa. Assim, a maioria de vocês, eu acredito, frequentem, sabe, eu acho que esse direcionamento. Por que os espíritos se utilizam dos passistas? Por que essa é a... Porque nós estamos encarnados e as nossas energias são diferentes. Falou um pouquinho do fluido cósmico universal, que vai ter uma aula só sobre isso, mas só para a gente entender. Tudo que sai, toda a matéria sai do fluido cósmico universal. O nosso corpo físico é dele, só que de uma forma. Nosso perispírito, para quem não sabe, vai ter uma aula especial também falando sobre isso. É o nosso corpo que fica entre o corpo físico e o espírito, porque o nosso espírito ele não tem, é uma energia, não tem uma forma, não tem nada. O perispírito é que molda, então ele é, vamos fazer uma coisa simbólica, a laranja tem o miolo, tem a parte branca e tem a casca. O miolo é o espírito, a parte branca é o perispírito, a casca é o corpo físico. Então são energias diferentes, são tiradas do mesmo local, só que são cada um, nosso mais grosseiro, o perispírito uma outra energia que tem. Por que fala assim? Quando ele está no mundo espiritual, ele só tem o perispírito, ele só está com aquela energia. Quando nós estamos encarnados, nós temos essa nosso corpóreo aqui, que é muito animalizado. E acontece, quando nós vamos receber, até a Jussara falou, nós vamos lá dar o passe. O que aconteceu? Eu estou dando a minha energia animalizada. A espiritualidade manipulando todas as energias espirituais para que nós possamos encontrar o nosso equilíbrio. Então se faz necessário, e eles utilizam por quê? Nós somos as ferramentas que tem para... Deixa eu só aqui voltar aqui um pouquinho, ó. Kardec ainda disse assim: os espíritos vêm ajudar no desenvolvimento da ciência humana e não suprimi-las, ajudar no nosso crescimento, no nosso progresso. Contam com a nossa participação no intuito de ajudar a percorrermos o longo caminho da evolução. Nós vamos aqui, criados simples e ignorantes, para sermos felizes. E na nossa caminhada, nós temos que evoluir. E quem que vai nos ajudar nessa caminhada? Aqueles que têm maior conhecimento. Então, utilizando quem? Quem são as ferramentas que hoje, vamos dizer assim, Jesus, os bons espíritos utilizavam? Aqueles que estavam em melhores condições para ser um instrumento. Nós somos instrumentos, cada um com a sua forma, com a sua maneira, cada um com as suas energias. Como a Jussara disse, eu vou dar o passe, hoje eu preciso receber. Mas o meu amigo aqui que está com aquela energia que é o que estava junto comigo, chegou e eu fui lá e ele não veio. Eu vou ficar mais uma semana sem receber, porque cada um de nós se afina. É afinidade, energias são trocas, né? Você vai falar, poxa, mas por que aquela pessoa ali, eu não sei, parece que se me lembra uma coisa, porque as nossas energias são mais sutis, são mais afins. Então nós vamos procurando se aperfeiçoar mais, se aproximar mais, por aproximação. Ela falou do fluido cósmico, e daí fala assim, ó. Desse modo fica evidenciado que o princípio vital, que é o fluido modificado da vida e energética no corpo físico, o mesmo fluido vital desse modo fica evidenciado que o princípio vital, que é o fluido modificado da vida energética do corpo físico, o mesmo fluido vital que dá vida energética do perispírito, que é considerado também matéria mais sutil. O perispírito, por ele ser uma matéria que está entre o corpo físico e o espírito, ele é mais sutil. Então, essa assimilação das energias vão ser melhores, canalizadas, condensadas para cada um de nós. Como é que acontece, no caso simples, a doença? Como é que ela vai aparecer? Vem no espírito, no perispírito e sai do corpo físico. Porque ela vem, não é de fora para dentro, de dentro para fora. É a minha imperfeição que vem, e daí que nem um furúnculo, vamos falar assim, ele vai ter que explodir, e daí nós vamos ter que tratar, para ela vir e dentro. Daí vai ser o contrário, nós vamos tratar aquilo para que nós curamos, que o espírito seja curado com tudo isso. Podemos então concluir que somente os espíritos encarnados são dotados desse fluido?
É assim que nos trabalhos de passe que se verifica a comunhão entre as duas esferas. Os benfeitores espirituais necessitam da participação do médium junto a espíritos encarnados e desencarnados para os trabalhos socorristas, em razão da diferença de qualidade nos fluidos magnéticos. Por quê? Cada um de nós tem um fluido e tem uma densidade. Eu posso chegar perto de uma pessoa, aí até um outro cuidado que a gente tem. Chega lá, vou tomar passe. Aí na próxima vez que ela vai, quando ela fala, pô, deixa com aquele médico, aquele lá que ele é bom. Não tem diferença. Não tem que ter isso, não tem que ter vaidade. Ah, eu vou naquele, porque aquele é o melhor, aquele passista é bom, aquele não é bom. Não. As energias são iguais, elas são manipuladas. E a espiritualidade, como ela falou, vai falar assim, poxa, esse está precisando receber mais, esse está precisando receber menos, esse vai ser tirado, esse vai doar para aquele. A manipulação da equipe espiritual é muito grande. Os técnicos energéticos, isso aí, a gente falando, parece coisa de outro mundo, mas quem estudou, quem sabe da doutrina, vai ver como é. Nós não sabemos nada. A verdade é que nós não sabemos nada de tudo isso. A grandeza, a manipulação que eles têm, o conhecimento que eles têm, nos auxiliando. Nós, como receptores falíveis, a gente deixa de receber melhores energias para nos curarmos, né, dos malefícios. Vamos aumentar um pouquinho. Fé e merecimento e vontade. Aí nós vamos, que ela fala do passe. O poder da fé se desmonta de modo direto e especial. Se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, por ser intermédio do homem, atua sobre o fluido, agente universal, modifica as suas qualidades e lhes dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Modifica as energias. Cada um de nós tem a capacidade de manipular as energias que nós somos doar. Aí o que acontece? Eu vou lá, eu sou o passista, eu sou o doador, o que eu vou fazer? Eu vou dar o melhor de mim naquele ali. Eu não sei, como ela falou, nós vamos tentar saber qual que é a necessidade daquele irmão. Mas o que eu tenho que dar com a minha boa vontade, a melhor energia que eu tenho? A manipulação, no plano espiritual, que vai estar ali. Eu vou doar o melhor que eu tenho e eles vão manipular o que ela necessita, para que nós possamos sair melhores do que nós adentramos. Até mesmo que a pessoa fala assim, puxa, eu tomei um passe aqui, eu não vou voltar aqui não, eu saí pior do que eu estava. Mas será que foi pior? Ou será que ela estava tão desequilibrada que o passe colocou ela no lugar certo? Mas ela sentiu diferença, porque ela estava tão desequilibrada que para ela estava como um desequilíbrio. Mas ela teve que vir para o centro. E para ir para o centro você precisa ajeitar as coisas. Então muitas pessoas se afastam da casa por isso, achando que o passe prejudicou e não ajudou ela. Então é uma maneira da gente entender. Por isso que a gente está falando, até vir a Jussara, alguém quiser falar alguma coisa, a gente não pode entender que isso aqui é uma coisa rápida. O estudo é importantíssimo, tem obras muito grandes que a gente vai ter que buscar mais informações sobre tudo isso. Desnecessário, portanto, dizer que a ausência da fé por parte do passista é anulação prática de seu poder e no paciente a falta de catalisador fundamental da cura. O passista também não pode chegar lá, ai, mas hoje tem um jogo lá. Não é verdade? O que ele vai estar fazendo? Ele está fazendo alguma coisa de bom. Por isso que tem que juntar tudo. Fé, a vontade de querer se melhorar, o poder está ali. E o cara que está recebendo é a mesma coisa. Nossa, não cabe logo esse negócio que eu tenho que ir para casa. Né? Sem dizer, né, o trabalho que dá, né, fazendo um gancho nisso, quando a gente está numa situação dessa, né? Eu passista, estou ali dando passe e estou pensando no jogo, né? Estou pensando no lanche, estou pensando... o trabalho que isso dá para a espiritualidade, corrigir isso. Isolar. Porque assim, aquele indivíduo que está à nossa frente recebendo as energias pode ser afetado por algo que você está fazendo de errado. Então ainda tem todo um trabalho da espiritualidade de bloquear aquilo que você poderia estar prejudicando, né? Então que é a importância do que ele falou. Se a gente não está bem para dar o passe, então a gente troca de lugar, vai receber o passe, né? É importante ter a consciência, né? Hoje é meu dia de passe, não estou com vontade, mas vou lá porque hoje é meu dia. Não,
vamos trocar, a gente não é obrigado, né? A gente está por doação. A Jussara trouxe, né? O passe é um trabalho de amor. Ou eu estou doando, mas eu não acredito nisso que eu estou fazendo. Que é a fé, né? A questão Piorou. Então, mas a entender é que não é porque é paciência, não é porque nós somos também deficitários, nós também somos imperfeitos, somos doentes. Eu trabalho na casa, eu já também, interesse que eu falo, ó, vou me afastar, vou fazer um tratamento. Não é porque eu trabalho lá que eu sou, não, eu sou o último pacotinho de bolacha, que eu não sou atingido. Não, nós somos iguais, todo mundo é igual, ninguém é diferente. Eu posso estar bem agora, amanhã eu posso não estar, e não achar que eu sou melhor que ninguém. Então, assim, não estou bom para dar o passo. Pessoal, eu vou aqui para receber, eu também preciso carregar minha bateria. Na verdade, isso é responsabilidade, né? Que ambos têm que ter, tanto o passista, né? Quanto quem está recebendo, né? O assistido, né? Tem que ter muita responsabilidade porque a gente está lidando com o outro, né? Com a necessidade do outro, né? E, de certa forma, né, a humildade também de entender que, é como ele disse, né, nós não sabemos, como a Bíblia disse, a gente não está aqui, não é dono da verdade, a gente não sabe de tudo. E isso que ele falou agora do tratamento espiritual é tão importante que nós já trabalhamos na casa espírita há muito tempo e isso acontece de uma forma mais sutil que a gente possa imaginar. Num determinado período, né, dos trabalhos, do tempo que a gente vivenciou, a gente gosta, eu gosto às vezes de colocar alguma coisa que aconteceu comigo, porque às vezes ilustra um pouco, né, o trabalho. E eu percebi que eu não estava bem, que eu precisava dar uma paradinha, que eu precisava fazer um tratamento espiritual. E a gente faz palestras em casas espíritas e tal. E aí eu pensei, olha só, fiz a minha fichinha, nem passei no atendimento fraterno, porque eu também dou apoio ao atendimento fraterno, eu mesmo fiz a minha fichinha lá na casa que a gente frequenta, no NEOF, e falei, bom, vou sentar, eu vou começar um tratamento espiritual. Sentei na cadeira para assistir a palestra e fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? Tudo que ele vai falar eu já sei. Olha só, tudo que ele vai dizer ali na frente eu já sei, nada do que ele vai dizer ali é novidade para mim. Olha o meu pensamento, né? Mas mesmo assim, como eu sou teimosa, eu resolvi sentar e ficar. Primeira palestra, foi tudo bem, eu firmona ali, né? Segunda palestra, tudo bem. Quando foi a partir da terceira palestra, as lágrimas. Porque foi dito alguma coisa ali que pegou fundo ali e eu percebi que eu não era a última bolacha do pacote. Que eu também sou humano, sou imperfeito, sou falho e também necessito de ajuda. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente se predispõe a fazer um trabalho, né, que é esse que a gente está aqui estudando para fazer, a gente não pode deixar com que esse trabalho vai fazer com que a gente comece a crescer de forma que a gente se perca, né? Essa é a verdade. Eu acho que isso também é muito importante a gente estar falando. E só fechando desse meu problema, é claro que depois eu percebi que eu tenho muito para aprender, evidentemente, e vou continuar minha vida inteira aprendendo e não vou saber de nada ainda, né? Mas isso ficou bem forte para mim entender, né, que a gente é muito falho e de que a gente acaba sendo envolvido de uma forma que a gente nem se dá conta, mas que acontece. Não podemos dizer que ter fé seja fácil ou difícil, sem dúvida é adquirir. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir em determinado fim. Quando eu sou passista, eu tenho fé. Eu vou lá, eu me preparo, e aí é todo esse tempo que você vai ter. Não é só no dia que eu vou dar paz, que eu não vou falar besteira, que eu não vou pensar coisa, que eu vou me cuidar na alimentação, que eu vou... A gente sabe que a nossa vida, ninguém consegue, mas a gente tem que procurar pautar para que naquele dia. E quando eu vou lá porque eu não. Se eu não tiver fé para aquilo, então melhor nem ir. Se eu não tiver vontade para aquilo, para poder ajudar uma pessoa, melhor nem ir. Melhor me afastar de tudo isso. Eu tenho que ir com convicção de que assim, eu vou fazer o meu melhor. Melhor para qualquer um, porque eu gostaria que fosse assim para mim.
Ou acho que eu vou lá, o cara vai chegar pra mim, quando você vai no médico, o cara olha na sua cara e ele pede licença pra ele. Eu queria estar no lugar, então é você se colocar no lugar do outro. Então, essa fé, poxa, é difícil, nós não vamos se comparar a nenhum espírito iluminado, né? Mas na minha simplicidade eu posso ter a minha fé desse tamanho, mas vai ser essa fé que vai ser a grande diferença para aquilo. Não é? Então nós vamos alcançar qual propósito eu tenho. A minha fé fala assim, ó, eu vou procurar dar o passe, que aquela pessoa receba e saia melhor dali. Pode ser que ela não saia 100%, saia 20%, 10%, não vai sair 100%, porque o meu irmão ali, ele tem mais fé do que eu, mas a minha fé também é útil para aquela coisa. Então que nós possamos estar utilizando tudo isso aí. Chico Xavier diz, a conquista da fé, a nosso ver, se faz menos penosa quando resolvemos ser fiéis por nós mesmos às disciplinas recorrentes dos compromissos assumidos. E aí? Compromisso assumido? Vamos assumir da melhor forma. Então a nossa fé, poxa, eu vou lá, eu não sou obrigado, porque o Bira falou, acho que foi o Bira. Não, passista não. Hoje não vou. Turista, como se fala na casa espírita. É turista, hoje vai, amanhã não vai, tem feriado, ele emenda. Gente, se você tem problema, todo mundo tem problema, não que possa virar rotina, mas todo mundo possa um dia ter um problema e não poder ir. Mas se você assumir um compromisso, não precisa ir todo dia. Eu vou um dia da semana e vou naquele dia da semana fazer o melhor que eu puder. Então esse compromisso que nós temos que ter, compromisso como nós temos com o nosso trabalho, se a gente não for trabalhar, a gente manda embora, tem que ter responsabilidade. E as pessoas contam conosco ali, os espíritos contam conosco, podemos desencarnados, não, os desencarnados contam muito mais que nós. Eles estão esperando muito mais que qualquer um de nós aqui. Que eles tem vezes que estão há tempos lá esperando a oportunidade que eles têm de receber aquela energia, e daí nós falhamos com eles. E daí fica mais ainda prolongado esse tempo. A questão, agora vou entrar um pouquinho só o merecimento. E aí, quem não acredita em reencarnação fica difícil, né? Então, para quem é reencarnacionista, vai entender que tem esse merecimento. A questão do merecimento está diretamente vinculada aos débitos do passado, tanto quanto às outras vidas, como aos esforços que vimos empreendendo para nos melhorarmos física, psíquica, moral e espiritual. E aí, a nossa mudança, como é que nós vamos fazer tudo isso aí? Eu não tenho merecimento para aquilo? Posso ter, mas o que eu estou buscando me melhorar para isso? O passe vai ter, eu vou ter um merecimento para ser curado? Eu tenho fé? Eu tenho vontade? Eu tenho vontade, tenho fé e não tenho merecimento? Eu tenho merecimento, não tenho fé nem vontade? Eu tenho dois, não tenho um, e aí você vai trocando e vai invertendo as situações? Eu posso ter um merecimento, mas eu não vou ter a vontade de merecer ser curado daquilo. Ser curado, do modo de falar que a gente fala, mas organizado reequilibrando as nossas energias, porque a cura varia de cada um. Tem um que uma dor de cabeça para ele vai ser uma cura, para outro uma doença maior, e aí são coisas diferentes. Então é o seguinte, o merecimento está estabelecido em leis de justiça e amor, vinculando tanto o presente quanto o passado espiritual de cada um. Se você não tiver justiça e amor, porque ele está vinculado a isso, para você merecer aquela cura, eu tenho que buscar aquilo, eu tenho que fazer o meu melhor para aquilo, senão eu não vou conseguir atingir o objetivo. E tem uma passagem de André Luiz: em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade dos que auxiliam, podem ministrar o benefício espiritual de relativa eficiência. Quem tem o merecimento, mas pode estar passando por problemas, se ele estiver, ele vai se auxiliar. Acabou. Não tem jeito. Não tem como não. Aí vai depender dele também. Se o merecimento diz respeito ao paciente, já com a fé é diferente. A necessidade é de ambos. Se o paciente tem merecimento, mas a fé tem que ser para o passista e para o outro, senão não vai resolver o problema. Então, se eu não tenho fé, ele tem merecimento, mas também não tem fé, não vai adiantar nada. Então, nós temos que merecer e estar com a fé ali para poder receber aquelas energias. Porque eu posso dar a maior fé. Essa pessoa, se a gente lembrar o caso de Jesus, quando curou aquele paralítico,
Vai lá, Jesus curou. Eu falei, ele saiu, fez tudo errado. Aí Jesus estava chorando. Porque fez e ele não aproveitou a oportunidade que tinha ali. E fala, poxa vida, né? Quanto tempo eu fiquei nisso, mas não aproveitou as oportunidades que teve. Além da fé, o passista necessita de vontade firme para operar com o passe. Vontade, é o que a gente já falou aqui. Vontade, ele precisa estar preparado para aquilo. Eu vou me dedicar àquilo. Vou me dedicar àquilo. De que maneira? Procurando fazer o meu melhor. O meu melhor vai ser diferente de qualquer um aqui, mas vai ser o meu melhor. Eu posso não atingir a potencialidade que o outro tem, mas eu vou procurar fazer o meu melhor sendo um instrumento. A espiritualidade vai utilizar quem? Aquele que se dispõe a fazer. Vai falar assim, eu vou pegar o fulano ali que não quer nada ou aquele que não sabe nem falar, mas vai ser útil ali. É a minha vontade. Eu vou me dedicar àquilo, eu vou ter a vontade de poder ser a ferramenta para ser utilizada. Se usamos o passe com o propósito de curar através da ajuda dos bons espíritos, nossa força aumenta e com nossa vontade o fluido obtém qualidades necessárias. Eu tenho a vontade, eu estou querendo, eles vão me proporcionar mais força ainda e eles vão aumentar essas energias para aí vai no merecimento. Entendeu? Nossa. Você continua na próxima. Tá bom. Então a gente vai ficar mais um restinho na semana. Tá ótimo. É importante a gente ter cuidado com o horário, né? Porque por conta da palestra. E assim, a vontade que a gente tem é de não parar de falar, né? Então, eu ainda falo que então o Írio na próxima aula vai concluir, né? Ficou faltando um restinho. E para a semana que vem a gente então vai para o capítulo 6 e 7. Né? Então, quem puder ler, eu posso disponibilizar o link para baixar a apostila lá, não tem problema, é só me deixar o celular que eu mando pelo WhatsApp. A gente vai falar sobre magnetismo e sobre fluidos. Hoje, se vocês olharem a quantidade de coisas que estão ali na primeira aula, no final das contas, o que a gente fez aqui hoje foi só um contexto, né? A gente falou abrangente de um monte de coisa para a gente poder saber, bom, do que a gente está falando. Então, a partir de agora, a gente vai começar a mergulhar. Né? Então a gente vai mergulhar em magnetismo, que é tudo que envolve as energias e os fluidos. E aí, a partir daí, a gente segue o roteiro. Então a gente vai encerrar... Só deu para entender, a minha voz não é deles aí, a voz de... Ele tem uma voz de pato, né? Assim, falo rápido. Minha mulher fala de vez em quando que ela não entende o que eu falo. Não, mas eu entendi. Eu também, eu adorei, foi mas qualquer ótimo. coisa, gente, baixo, fala devagar. Gente, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Gente, aqui nós estamos aqui todos juntos e é misturado. Não pensem que a gente está numa palestra. Aqui vocês podem perguntar, tirar dúvida, tá bom? Você faz a prece pra gente? Faço. Então eu convido a todos, né, quem quiser fechar os olhos, vamos levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo essa grande oportunidade desta encarnação, a melhor possível, de estarmos aqui reunidos, juntos, buscando aprender um pouquinho mais para o progresso, para o nosso engrandecimento moral e espiritual. Que saiamos daqui felizes, pelo menos tentando compreender um pouquinho mais sobre essa grande oportunidade que é a transfusão de energias que nós necessitamos e doamos aos nossos irmãos. E nunca nos esquecendo que o Mestre Jesus disse: amai-vos e instruí-vos. E assim busquemos o sereno Mestre Nazareno, agradecidos pela oportunidade que nos envolve, aos benfeitores, orientadores e instrutores dos sementes. E acima de tudo, em nome do nosso Pai amado, Ele nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, quem não assinou ali a folhinha que tem os nomes, puder assinar, só para a gente ter a quantidade de pessoas que estão vindo, se puder assinar antes disso aí. E quem quiser ficar, agora às 6h30 tem a palestra. Mas, de novo, não é obrigado. Tá? Só estou convidando, atendendo o convite. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, muito obrigada.